Oi, meus queridos, tudo bem? Aqui é a terapeuta Bruna e hoje eu vou explicar da maneira mais simples que eu consegui por que a gente repete padrão, o que isso tem a ver com trauma, tá? Antes da gente ficar falando do argumento, não, eu atraí essa situação, vamos tentar entender o que significa isso inconscientemente, ou seja, o que acontece no nosso inconsciente pra gente ir lá e repetir o padrão, tá bom? Recadinhos. Aqui na descrição do vídeo sempre tem todas as informações. Então você pode entrar em contato comigo por lá. Tem o site e também tem duas novidades que eu ainda não contei para vocês. A gente tem o curso, né, a aula terapêutica sobre como lidar com pais disfuncionais. Lá tá uma reflexão assim brilhante sobre essa questão, então acho que vale a pena. Tem bônus, acho que vale a pena você investir. E tem também o grupo de audioterapêutico, que eu mando áudio terapêutico toda sexta-feira. Esse evento aí é gratuito, então você vai conseguir acessar e ter um pouco mais de conteúdo meu, tá bom? É isso, meus queridos, vamos lá. Meus lindos, esse cabelo. Tentei aqui explicar o mais simples possível por que a gente repete um padrão. Então, o que a gente tem? A gente tem o pai e a mãe, que eles são vínculos eternos, né? Eles são vínculos eternos. Isso não quer dizer que a gente tenha um tipo de obrigação por conta disso. Vamos deixar esse pensamento racional assim um pouquinho de lado. Então a gente tem essa ligação. Em geral, quando o pai e a mãe não conseguem fazer o vínculo, a criança faz esse vínculo, tá? Ela pode ficar até mais velha no que eu chamo na dualidade de ódio e amor, né? Então ela vai se revoltar, mas fica perto, não consegue sair. Ela tem às vezes o ódio daquele pai, mas tá ali convivendo. Então também tem essa questão. Mas a criança, a alma da criança, o nosso ser ali até 7, 8, 9, 10 anos, ele é muito puro, né? Então a gente tem esse vínculo. E a criança, ela faz de tudo, ela vai lutar para ser inserida e integrada nesse ambiente, né? E a gente tem que ver que a dor da rejeição de um pai e uma mãe, ela na criança, nos adultos já é, mas na criança, ela é uma dor física, tá? Dores emocionais numa criança podem ser 300 vezes maior que uma dor de cabeça. Porque a criança tem menos enegramas positivos para contrabalançar aquela informação negativa. E ela também não tem a estruturação psíquica necessária para elaborar o processo. Então, uma criança, por exemplo, que sofre bullying, né? Se para um adulto que está num ambiente de trabalho, ele está sofrendo bullying, é difícil chegar ao ambiente. Imagina a criança, né? E quando isso é dentro da casa, essa dor é constante. Então a pessoa faz um falso selfie para suportar. Ela vai fazer uma máscara, né? E aí ela pode perceber com 20 anos desse ambiente difícil, ela vai, casa, super jovem com uma outra pessoa e repete o padrão. Aí ela vê tudo, separa, e aí começa a namorar, repete o padrão. Sabe? A coisa que fica repetindo o padrão. Então a gente tem que entender o que acontece, né? Vamos lá. A tendência desse inconsciente é resolver essa questão. Só que repetir o padrão, a meu ver, pelo meu entendimento, o que eu entendo, ele é justamente uma maneira doente de resolver quando a pessoa não está trabalhada, quando ela não tomou consciência daquilo. Então, ela fez o vínculo traumático, ela fez o vínculo com o pai e com a mãe, esse vínculo se tornou traumático porque os pais rejeitaram de alguma maneira. E aí, na tentativa de resolver, ela vai espelhar o mesmo padrão para ela tentar consertar dessa segunda vez. Aí depois ela espelha o mesmo padrão para ela tentar consertar. Ela quer consertar aquela pessoa para ela, inconscientemente, meio que se sobressair e dizer: eu resolvi, eu consegui superar, eu consegui mudar a tal pessoa. Só que isso, assim, essas palavras que eu tô falando, gente, talvez não sejam as palavras adequadas no sentido do inconsciente, né? A pessoa está tentando resolver aquilo, mas pela luta, pela força, pelo vencer, né? Eu uso aqui um termo nos atendimentos que o pessoal fala assim, eu falo assim: você está querendo vencer a mãe, né? Você está querendo mostrar que você pode mais com essa mãe?
Eu tive uma fono, né? Vocês sabem que eu tenho dislexia e eu fiz as sessões de fono mais velha, né? Deveria até continuar um pouco mais. Mas enfim, eu fiz as sessões de fono mais velha, assim, já era bem adulta. E a minha fono falava assim, nossa, eu vou abandonar o doutorado. Eu, na época, estudante de sociologia, uma pessoa falar que ia abandonar o doutorado, eu fiquei assim. Falei, mas por que, mestre, que você vai abandonar o doutorado? Ah, porque lá atrás alguém disse pra mim que eu não conseguiria estudar. E eu fui alfabetizada, né, só com quase 10 anos. Hoje eu não preciso. Então, eu fiz o doutorado muito para provar. Vocês entendem mais ou menos como é que forma o vínculo traumático? Então, a pessoa quer um resultado com os mesmos personagens. Ela quer um resultado diferente atraindo os mesmos personagens. É como se ela quisesse vencer o ambiente. Foi muito duro? Estou muito dura? Eu estou um pouco dura, gente, mas vamos lá. Então, e aí também pode ter uma outra coisa. A dificuldade de você enxergar o seu valor, se seu valor está na mesma medida que essa mãe disse, que esse pai disse que você vale, né? Disse que eu digo energético, emocional e até verbalizado, né? Então eu botei assim, ó, o impacto na autoestima de um adulto, né? Por que ele não consegue outras coisas? Por que ele não sai desse vínculo traumático? Porque ele vai ter o impacto de desistir de lutar contra isso, ou seja, realmente a minha mãe e meu pai não gostam de mim, realmente eu sou rejeitada, realmente eu preciso sair daqui, esse impacto, essa dor. Porque na hora que ele reconhece essa dor que ele vai sentir no ato do reconhecimento, vai ser da mesma forma que a criança sentiu. Então, é muito doloroso, né? Lembra que eu falei que a criança pode sentir a dor de rejeição, tal como uma dor física, e pode ser 300 vezes maior? Então, é esse impacto, né? E ela também pode reconhecer que o valor dela, que ela está dando para ela agora, é no mesmo patamar que a mãe e esse pai deram. Então, assim, você não vale nada. E a pessoa está inconscientemente acreditando que ela tem o valor atrelado ao que a mãe deu. E ela vai ter que separar disso. Então, ela vai ter que construir uma autoestima. Então, ela vai ter que desfazer de um falso self para poder integrar o verdadeiro self. Então, o valor dessa pessoa, o seu valor, está atrelado, está muito ligado ao que a mãe disse de você. É uma coisa que tem que vir nesse consciente, assim, vindo nesse pré-consciente. Para você conseguir ver, olha, mas eu tô no mesmo valor que essa mãe me dá. Porque se eu me dou o mesmo valor que essa mãe me dá, provavelmente eu vou continuar repetindo o padrão. Tem uma frase do Winnicott que eu acho brilhante. O Winnicott, ele é brilhante. Que ele fala assim, se o reflexo do espelho está vazio, nós temos um problema. Agora, se nesse reflexo do espelho tem a mãe, a figura da mãe, é uma desgraça. Tem-se uma desgraça aí, né? Vai ter uma desgraça. Então, a pessoa, ela tem essa coisa de querer vencer esse padrão, tendo os mesmos personagens, e tem também essa autoestima ligada ao mesmo valor atribuído que a mãe deu, né? Isso acontece muito em crianças que foram muito negligenciadas, né? Muito esquecidas, com a autoestima totalmente destruída. Então, ela acaba não acreditando mesmo que eu tenho valor. E como é que eu posso explicar essa coisa de não ter valor? É a pessoa que não conseguiu chegar, na minha linha terapêutica, a pessoa que não conseguiu identificar esse verdadeiro self. Essa é a minha linha. Não é tanto assim, eu tenho que reconhecer no espelho que eu sou bonita, que eu sou inteligente. Tá, isso também faz parte. Não é essa autoestima, assim, como divulgada. É você conseguir desenvolver o que você iria desenvolver antes de você ter precisado fazer o falso self para sobreviver. Então, longe dessas máscaras de sobrevivência, quem é você? Porque aí, quando você fortalece esse quem é você só vai, né? Só vai. Claro que vai ter algumas implicações aí, como eu falo das consequências do trauma, né? Que elas podem ser físicas, emocionais, energéticas.
Então, atenção a isso, tá? E aí, para fechar também a questão do trauma, a gente também tem a questão da dependência absoluta. A dependência absoluta é um indivíduo que ele não conseguiu se separar e ter um processo de individualização. Então, inconscientemente, ele acredita que precisa estar nessa família. Ele precisa estar atendendo a mãe, ele precisa ainda estar lá. Então, são pessoas que falam assim, eu não consigo me desvencilhar. Um dos trabalhos energéticos que eu gosto de fazer para essa questão, quando a pessoa reconhece que ela já é um filho codependente, são, né, além dessa estruturação do eu que precisa vir, né, mas gancho psíquico é uma coisa que eu gosto de trabalhar no energético, tipo assim, as frases, as falas da mãe que machucaram, aquele sentimento, porque a criança ela é telepata mais ou menos até os 7 anos. Ou seja, a frequência cerebral dela é teta, maior teta do que beta. Nós que estamos aqui, a gente está mais na frequência beta, né? Então, ela é telepática, ela vai captar a fala interna, o repertório interno que essa mãe tem sobre ela. Né? Então, eu gosto muito de liberar essas informações que estão lá no 7 até os 7 anos. Eu gosto. Memórias dolorosas, ou seja, tem gente que tem a memória mesmo do que aconteceu, foi muito difícil. Ou então a pessoa acredita que não tem, chega na terapia, lembra de uma coisa, na terapia acessa, é bem legal. E os sentimentos da mãe que podem estar impregnadas nela, que a gente chama, no Theta Healing a gente chama até de como é que é? Desfragmentação de alma, né? Essa liberação das energias muito misturadas. E eu também gosto de trabalhar os emaranhados familiares, ou seja, né? O que seu também tem uma correspondência lá. Lá pode estar muito no nível patológico, mas você pode estar carregando um pouquinho, né, disso. Nem sempre a vítima de família disfuncional é tão vítima assim, gente. Tem o pessoal que carrega traços aí, então isso tem que ser olhado, tá? Então, essa é a explicação que eu gostaria de dar sobre trauma, assim. Então, sobre repetir padrão. É uma tentativa inconsciente de resolver com os mesmos personagens a dor lá de trás. Como é que se resolve isso? Tendo consciência qual foi a dor lá de trás, como foi esse repertório, para você não acreditar que precisa vencer o ambiente. Você pode se afastar e construir uma nova vida. E construir uma nova vida depende aí dessa reconstrução do seu verdadeiro céu. Pelo menos assim que aqui a minha linha acredita. Tá bom, meus lindos? Espero que vocês tenham gostado. Super beijo. Tchau.